o professor, aliás, arquiteto urbanista e professor da Fundação Dom Cabral, Sérgio Mício. É difícil até de falar, né? Porque arquiteto, é urbanista, professor, qual que o senhor prefere? Pode ser professor, tá? Professor, muito bom dia para o senhor, prazer tê-lo aqui. Bom dia, Thalita, bom dia, Flávio, bom dia a todos que estão nos acompanhando na FM O Tempo. O senhor já votou ou vai deixar para votar quando sair daqui? Ainda não, assim que eu sair daqui eu vou exercer o meu direito. É isso. Professor, a gente falava mais cedo com outro professor, né, sobre a necessidade do replanejamento ou de um planejamento para todas as cidades. A gente não fala só de Belo Horizonte, da capital mineira, afinal de contas nós temos aí uma eleição municipal e que engloba o Brasil de uma forma geral. O senhor, enquanto professor, o que o senhor percebe hoje que é a maior dificuldade quando a gente fala de verdade num planejamento de uma cidade? Bom, de fato, Thalita, as cidades enfrentam esse grande desafio de repensar e de principalmente reorientar o seu desenvolvimento. É claro que isso passa pelo planejamento, pela gestão e pela continuidade dessas ações. Afinal de contas, né, estamos submetidos a uma nova ordem que diz respeito a essas mudanças climáticas que determinaram, né, eventos cada vez mais frequentes e mais extremos, ou seja, estamos falando de chuvas, de inundações, de períodos de seca, né, de falta de água em diversas regiões, de deslizamentos de terra, de vetores de doença, de um trânsito caótico, de uma poluição. Isso faz parte da realidade de todas as cidades. A notícia boa é que as cidades têm essa incrível capacidade de se repensar e de principalmente transformar. Agora, essa transformação precisa vir acompanhada do engajamento, da participação e do protagonismo das pessoas. Por isso que esse momento democrático é tão importante, mas é claro que ele precisa vir acompanhado da implementação e continuidade dessas ações, independente das trocas, né, na gestão pública que porventura possa ocorrer nesses municípios. E professor, bom dia mais uma vez, bom seja dia, bem-vindo. Flávio. A gente já conversou em outras oportunidades e acho que neste momento uma das grandes preocupações está ligada ao meio ambiente. Essa talvez seja a grande questão do momento. Acho que o político hoje, que ele não está preocupado com essa questão, ele está até um pouco desconectado da realidade que as pessoas estão cobrando, né? Como é que a gente pode transformar a nossa cidade ou as nossas cidades? Nós temos pessoas nos acompanhando no estado inteiro, para que sejamos cidades mais acolhedoras para o meio ambiente e menos destrutivas. Quais são os caminhos, quais são as estratégias, o que a gente pode aplicar de factível para transformar essa realidade e preservar o meio ambiente? Bom, Flávio, o meio ambiente é um tema transversal, então ele não pode ser trabalhado numa política de governo, numa política de Estado, como um tema isolado dentro de uma área temática, de uma caixinha específica, né? Agora eu diria que para além dos temas que tradicionalmente são tratados, como saúde, segurança, educação, a gente percebe que o planejamento e a gestão do nosso tecido urbano é fundamental para garantir a saúde, a educação, a segurança. Então eu colocaria nesse tema tanto as questões relacionadas ao meio ambiente, o que a gente pode traduzir não só em áreas verdes, em adaptar as cidades a essa nova realidade com soluções baseadas na natureza, mas pensar também no aspecto da moradia, para além da questão da quantidade, que diz respeito ao déficit habitacional ou a dificuldade das pessoas acessarem a residência, mas como que nós vamos traduzir isso no tecido urbano, de forma que as pessoas com menor renda possam morar próximas das oportunidades de trabalho e renda. Como que nós vamos fazer com que as pessoas consumam um menor tempo no transporte coletivo e façam isso com mais eficiência? E principalmente, como que as cidades podem ser mais prósperas, né, mais sustentáveis naturalmente, e, em última instância, resultarem em melhores condições de qualidade de vida para todas as pessoas. Então, o meio ambiente ele entra como um agente transversal em todos esses componentes que a gente conversa. Uma das questões colocadas em quase todos os planos de governo daqueles 7 principais candidatos, de acordo com a nossa pesquisa Datatempo, professor, em relação diz respeito à construção civil. Muitos dizendo que as empresas estão saindo de Belo Horizonte porque regras não estão sendo cumpridas, porque está muito caro construir em Belo Horizonte e você já não tem mais para onde expandir.
Mas a gente percebe que há também uma necessidade hoje, quando a gente fala dessas empresas, de se atentarem principalmente às questões do meio ambiente. E aí a gente envolve de novo essa pauta que é tão importante, que tem tomado conta das nossas discussões diárias. O senhor vê com otimismo um futuro para a construção civil, para que volte a prosperar em Belo Horizonte, pensando no meio ambiente, pensando na população e pensando no desenvolvimento da cidade? Sem dúvida, Thalita. Embora as propostas de governo, né, dos principais candidatos tenham apontado essa questão da fuga de investimentos, principalmente na construção civil, eu teria uma opinião um pouco distinta dessa que foi principalmente discutida nos debates, né? O que eu percebo é que todas as cidades elas precisam repensar o seu uso e ocupação do solo. Então, antes a cidade ela era muito dividida, uma área mais para comércio e serviços, outra área para habitação, principalmente na região metropolitana, as pessoas de menor renda acabam morando até mesmo em outros municípios. E o que todos os candidatos já perceberam é a força do urbanismo para poder reverter uma série de problemas e tornar a nossa cidade uma cidade com maior vitalidade. E nesse sentido, as cidades precisam ser mais compactas. Então, agora chegando na construção civil. A construção civil é um vetor muito importante que gera muitos empregos e eu acredito que grande parte desse setor esteja convergente e orientado para soluções sustentáveis. Então a construção civil já enxerga em todas as cidades, principalmente nas grandes metrópoles, que cidades compactas, com maior adensamento de pessoas, diversidade de uso, ocupação, renda e também o respeito aos aspectos da sustentabilidade, elas se traduzem não só em empreendimentos mais prósperos, mas em cidades mais prósperas, o que acaba reverberando também para o sucesso desses empreendimentos. Então acredito que sim, os empreendedores continuam enxergando em Belo Horizonte um lugar de muitas oportunidades, agora a cidade ainda tem uma capacidade de se adensar com qualidade. E claro que para isso ela precisa adotar essas soluções baseadas na natureza. Então significa uma construção que seja mais generosa com a cidade, que tenha gentileza urbana, então fachadas ativas, com lojas, comércio e serviços, para a rua não ficar uma rua sem movimento, né? E com isso você traduz em segurança, para que a gente tenha maior permeabilidade, ou seja, no período de chuva, para que parte dessa água, né, seja retida e infiltrada no próprio terreno, que a gente tenha outras soluções, jardins de chuva, jardins de filtrantes, reuso de água, gestão de resíduos. Então acredito que toda essa cadeia de produção e de serviços pode estar orientada para a sustentabilidade e isso vai trazer seguramente uma nova oportunidade, né, uma novíssima economia que vai se traduzir em emprego, geração de renda. Então Belo Horizonte tem futuro sim, e talvez com pequenos ajustes a gente consiga orientar isso e principalmente trazendo as pessoas de menor renda para morar mais próximas das oportunidades. Professor, o que o senhor poderia dizer eventualmente para aquelas pessoas que estão nos acompanhando e que pensam no futuro das cidades, o que seria hoje o ideal que de fato fosse observado para quem vai ser reeleito, para quem vai ser eleito neste momento, em qualquer cidade que seja? Thalita, eu vou começar por um ponto que eu acho que sustenta todas as grandes transformações, que é incrementar os processos participativos. Então nós já tivemos em Belo Horizonte, né, um orçamento participativo que surge em Porto Alegre, depois ganha muito protagonismo na nossa capital e que ele foi sendo descontinuado ao longo do tempo. Então é necessário não só retomar esse tema, mas incrementar orçamento e processos participativos, porque é a população que vai ser a verdadeira guardiã desses planos que precisam ter continuidade independente das trocas no poder, né? Então acho que esse é o principal ponto. E claro, com isso a gente precisa pensar numa mobilidade integrada e multimodal na nossa cidade. Não adianta pensar só em metrô, ou só em BRT, ou só em substituição de ônibus. Esses temas são importantes, mas eles fazem parte de um ecossistema do transporte da mobilidade urbana que envolve pessoas e cargas. Então esse tema precisa ser traduzido num planejamento que começa por ações de curto, depois de médio e depois de longo prazo. E claro que isso precisa vir alinhado com repensar o nosso tecido não só
municipal, mas aí precisa Belo Horizonte assumir um protagonismo também metropolitano, principalmente junto com Betim, com Contagem, com Nova Lima, com Vespasiano, com Lagoa Santa, enfim, com Ribeirão das Neves, com Santa Luzia, para que a gente possa pensar esse tecido regional e metropolitano de uma forma mais integrada e independentes das diferenças partidárias e ideológicas, pensando no desenvolvimento sustentável da nossa metrópole. E professor, tem um detalhe interessante, já que o senhor entrou nessa conversa sobre o transporte. Nós temos visto muita polêmica em torno das chamadas ciclovias, ciclofaixas, e o senhor citou algo muito importante, né, que é o quanto essas ações têm de ser integradas. Não adianta só ter uma coisa e não ter a outra. Mas a gente tirar o transporte dos combustíveis fósseis e apostar em transportes como a bicicleta e outros, é, de fato, para as grandes cidades, sobretudo Belo Horizonte, uma alternativa realmente viável? Bom, Flávio, o que nos coloca, né, a Política Nacional de Mobilidade Urbana desde 2012, isso é uma orientação não só nacional, mas tem sido experimentada em todas as grandes cidades do mundo, é a prioridade ao transporte coletivo, em detrimento ao individual, por uma questão simples: o espaço é reduzido, então a gente tem que priorizar aquele transporte que leve o maior número de pessoas. E também do transporte da mobilidade não motorizada, que significa transferir o foco para o pedestre e para o ciclista. Mas é claro, Flávio, que isso precisa vir acompanhado por um repensar do nosso uso e ocupação. Ou seja, se nós estivermos, né, numa grande cidade como Belo Horizonte, aonde as nossas regionais, as nossas centralidades possam reunir oportunidade de trabalho, de renda, de estudo, de lazer, de saúde e de moradia, eu vou precisar me deslocar num espaço territorial muito menor para poder realizar as minhas principais necessidades cotidianas. E aí eu vou poder fazer isso no transporte coletivo, como pedestre ou até mesmo de bicicleta. Então, por isso esse sistema de ciclovia, que nesse momento, né, a projeção já seria Belo Horizonte contar com 400 quilômetros de ciclovia, numa rede integrada, não só uma rede independente cicloviária, mas principalmente integrada com outros sistemas. Então, posso fazer um trecho de bicicleta, deixo a minha bike próximo de uma estação de ônibus de BRT, sigo um grande trecho num sistema de transporte coletivo e depois posso pegar um outro modal também para chegar ao meu destino final. Então, essa rede precisa ser integrada. Então, nesse sentido, depois desse preâmbulo, a rede de ciclovias ela é muito importante em todas as grandes cidades. E as experiências têm demonstrado isso. Isso não é teoria, isso está alinhado com a Política Nacional de Mobilidade Urbana, uma lei federal, está alinhado também com os planos de mobilidade urbana que são desenvolvidos pelos municípios e está alinhado com as melhores práticas que já estão resultando em benefícios, como, por exemplo, a Paris, né, que tem o conceito de cidade 15 minutos. É uma outra realidade, né, de país, de cidade, mas que já está experimentando uma transformação significativa. Professor, o fato é que não dá mais para deixar de discutir mobilidade, replanejamento da cidade, e que a gente precisa mesmo, efetivamente, ver resultados para isso, né? Exatamente. E para isso não bastam 4 anos. É necessário uma política que tenha continuidade. E cada gestor vai dar o seu tom, né, vai dar a sua marca a essa gestão, desde que esses grandes temas tenham continuidade, né, que é mobilidade de pessoas e de cargas, que é a questão habitacional, a questão da sustentabilidade, né, uma cidade com soluções baseadas na natureza. Então, esses são temas que precisam ser não só abordados, mas terem ações no curto, no médio e no longo prazos. Professor Sérgio Missior, professor da Fundação Dom Cabral, arquiteto e urbanista, a gente agradece muito a sua participação, o senhor que ficou aqui conosco, participou, viu? Sei que o senhor está indo para São Paulo, mas de todo modo, muito obrigado pela participação e é um prazer, viu? Volte sempre. O prazer é todo meu, Flávio, Thalita e quem está nos acompanhando, e com certeza, né, nas próximas oportunidades podemos falar mais sobre esse tema e interagir com os ouvintes e com os espectadores. Muito obrigada, viu, professor? Volte sempre. Eu Bom que ter agradeço. falado com o senhor por aqui.